Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração. Hoje eu quero conversar com você acerca do poder das palavras. Poder que nós temos quando liberamos palavras. Poder que acarreta as palavras que nós pronunciamos. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo de número 21, nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Há um princípio muito importante nas palavras liberadas. Deus, quando Ele cria o mundo, Ele cria pelo poder da palavra. O poder de Deus é ilimitado. Porém, nossas palavras também têm poder. As nossas palavras, elas acarretam poder. Como nós acabamos de ler, a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tiago, ele fala no capítulo 3, muito bem deste poder da língua, deste poder das palavras, desse poder que as palavras acarretam sobre nós e sobre quem nós liberamos essas palavras. E eu queria meditar com você sobre 4 poderes que tem sobre as palavras liberadas que nós liberamos. Primeiro, que eu queria chamar você a pensar e a meditar hoje, é que as palavras, elas têm poder terapêutico. As palavras que eu e você falamos, as palavras que nós liberamos a outras pessoas, elas podem ter poder terapêutico. Poder terapêutico. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo de número 24, diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quando nós falamos palavras agradáveis, nós emitimos palavras que têm poder terapêutico. Tanto são suaves para a nossa alma, como são medicina para as pessoas que ouvem. O bom uso das palavras tem o poder de trazer bênçãos preciosas em nossas vidas. Use bem as suas palavras. Utilize bem as suas palavras. E essas palavras bem usadas, bem utilizadas, elas podem curar corações deprimidos, elas podem indicar caminho a quem está perdido, elas podem animar uma alma que está cansada, sobrecarregada, elas podem levantar o ânimo de alguém que está quase parando no meio da sua caminhada. Por isso, usar palavras para curar é um bom uso do poder das palavras. Quer usar bem as palavras? Use com o poder terapêutico que elas têm. Onde você chegar, abençoe. Libere palavras de bênção. É poderosa essa palavra quando você chega num ambiente e diz: Deus te abençoe. Você libera uma palavra de bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Segundo poder que eu quero chamar a sua atenção que as palavras têm. As palavras, elas têm o poder de influenciar. As palavras, elas influenciam a opinião de outras pessoas. Quando Tiago fala das palavras, ele fala do poder influenciador que elas têm. Quando ele usa o exemplo, por exemplo, dos freios e do leme. Porque tanto os freios nos cavalos, como o leme das embarcações, dos navios, eles influenciam. Eles têm influência. Eles podem evitar um acidente, por exemplo. Tanto o leme como o freio dos cavalos. Mas também, se eles forem mal usados, eles podem levar a consequências terríveis.
Da mesma maneira são as nossas palavras. Se elas forem bem usadas, elas irão influenciar as pessoas para o bem, para se livrarem de caminhos tortuosos, de caminhos que podem levar à morte. Mas se elas não forem bem utilizadas, assim como as naus e assim como os freios dos cavalos, podem ter consequências terríveis, catastróficas. As nossas palavras também são assim. Precisamos fazer o bom uso das nossas palavras. O bom uso das palavras, porque essas palavras têm o poder de influenciar. As palavras também, elas podem ser destrutivas. As palavras, elas podem destruir a vida de alguém. Palavras maldosas, palavras impensadas, palavras com ranços de crueldade, elas podem destruir a vida de alguém. As palavras podem destruir a reputação de alguém. Precisamos ter muito cuidado com as palavras. Ainda Tiago, no capítulo 3, versículos 6 e 8, ele também usa como exemplo, para exemplificar essas palavras, ele usa o fogo e o veneno, para exemplificar o poder dessas palavras. E nessa aplicação que Tiago faz, ele mostra o poder destrutivo que uma fagulha de fogo pode ter sobre um bosque ou sobre uma floresta inteira. Da mesma maneira, o veneno pode matar alguém com apenas uma gota. E Tiago usa essa exemplificação para falar das palavras destrutivas. Para falar das palavras que têm a intenção de destruir a vida das pessoas. Nossas palavras também podem ser usadas dessa maneira, de forma destrutiva, de forma cruel, de forma caluniadora. Tenha cuidado com as suas palavras, como você está fazendo uso da sua voz, desse dom precioso que Deus lhe deu de falar. Cuidado com as suas palavras. E o quarto poder que eu quero trazer para você, que as palavras têm, é que as palavras também têm o poder saciador. Elas têm o poder de influenciar, elas têm o poder terapêutico da cura, elas têm o poder destrutivo, mas elas também têm o poder saciador. Tiago também fala, trazendo como exemplo da palavra fruto e água. Versículos 11 e 12 do capítulo 3. Esses dois elementos, todos os dois elementos, eles têm o poder saciador. O fruto sacia a fome de quem está faminto. A sede, a água, sacia a sede de quem está sedento. Nossas palavras podem ser usadas para saciar corações sedentos. Podem ser usadas para alimentar corações famintos. Mentes que estão precisando ouvir palavras, libere palavras de Deus sobre a vida dessas pessoas. Libere o que a palavra de Deus diz acerca dessas pessoas. Libere boas palavras. Palavras que saciem a sede e que saciem a fome das pessoas. Tudo vai depender de qual árvore nós colhemos os frutos. Se a árvore for má, o fruto será mau. Se a fonte for má, se a fonte for amarga, a água será má. Mas se a fonte for boa, se a árvore for boa, essas palavras irão saciar a sede e a fome dos famintos e sedentos. Jesus, ele se apresenta como a fonte da água da vida. Ele se apresenta como a videira verdadeira. Aleluia! Então, se nós formos a essa árvore, colhermos os frutos e formos a essa fonte de água viva e buscarmos essa água e oferecermos para as pessoas, nós certamente iremos saciar a fome e a sede das pessoas.
Vá à fonte de água da vida. Vá à videira verdadeira para buscar as suas palavras. Não ocupe os seus ouvidos com palavras que não edificam. Não ocupe a sua mente com aquilo que não vai lhe edificar. Porque senão você não terá como edificar a vida de outras pessoas. A fonte amarga, ela produz, ela gera águas amargas. A árvore má, ela gera maus frutos. E esses maus frutos são desilusão e desalento. Eles não edificam. Vale lembrar que Jesus é que é a fonte da água da vida. E Ele é que é a videira verdadeira. Que nós possamos buscar esses frutos e essa água viva em Jesus. E para terminar, eu quero te dizer que as suas palavras, elas podem criar um mundo que você quiser estabelecer, porque as suas palavras têm poder. Lembre-se que a morte e a vida estão no poder da língua. Este princípio é muito importante. O nosso linguajar direciona a nossa vida. Pois não se deixe impressionar com o que as pessoas dizem ao seu respeito ou com o que alguém falou. Libere palavras de bênção. Libere, grite, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Grite isso bem alto. Abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu ambiente de trabalho, abençoe o local onde você está. Libere palavras de bênçãos e mude as circunstâncias com essa ferramenta poderosa que Deus te deu, as palavras. Mude as circunstâncias, liberando palavras de bênçãos sobre o lugar, sobre a sua vida e sobre onde você está. Lembre-se, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe que as suas palavras sejam palavras agradáveis, que saciam a fome dos famintos e saciam a sede dos sedentos. Deus abençoe sua vida poderosamente e que a unção de Deus esteja sobre as suas palavras. Deus abençoe e conduza a nossa nação.